Meu prezado amigo, amiga, irmãos, de modo geral, os meus queridos alunos, neste momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês, dessa feita para postar o comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD, a lição de número 10, de 4 de setembro de 2022, desse terceiro trimestre do ano de 2022. Hoje nós temos uma lição cujo título é A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Essa é uma lição muito importante. Eu quero apresentar o tema me detendo aqui no que a lição está apresentando e, na medida do possível, irei traçar alguns poucos comentários, pois de fato a abordagem da lição aqui é uma abordagem um tanto quanto direcionada tratando da mordomia cristã, mas mais especificamente falando da questão de dízimos e ofertas. E nós sabemos que a mordomia cristã ela é bem mais do que isso, ela está bem além disso, engloba também isso, mas não apenas isto. E o tema dízimos e ofertas é um tema que exige muito cuidado ao tratá-lo. É um tema que tem dividido opiniões e eu não quero estar aqui contribuindo de maneira negativa em torno da temática, mas eu estaria apresentando aquilo que a lição nos apresenta e cada um, eu creio que tem maturidade para julgar a temática, mais especificamente falando da questão de dízimos e ofertas. A observação que eu quero fazer, já fiz aqui em uma lição há muito tempo atrás, sobre a minha posição quanto à temática, mas a observação que eu quero fazer é que tanto o dízimo quanto a oferta é um princípio bíblico, sim. Há um princípio bíblico, porém a forma como esse princípio é entendido é que é a grande questão. A grande questão tomar o dízimo como sendo uma doutrina específica ligada à questão da fidelidade com Deus, ligada à questão da salvação, ligada à questão do pecado, etc. Em termos de salvação, isso envolve discussões. Eu não quero entrar no mérito da questão. Só quero dizer já à primeira mão que não é pecado devolver o dízimo, não é pecado da oferta. Há um princípio por trás do estabelecimento do dízimo, mesmo antes da lei de Moisés, mesmo antes dos preceitos mosaicos, já havia aí a prática de se devolver o dízimo, de se entregar o dízimo para a obra de Deus. É claro que as leituras elas são diversas quanto a essa questão da validade do dízimo, o tempo do dízimo. Há-se questionamentos sobre a nova aliança, qual o valor do dízimo na nova aliança, mas eu quero deixar assim, de uma maneira bem clara que pagar o dízimo, não há nada na Bíblia que condene a prática do dízimo, no sentido que alguém deva ou não deva entregar o dízimo. Não há nada na Bíblia que condena a prática do dízimo, das ofertas, mesmo porque, de um modo geral, sabemos que quando da instituição desses preceitos e quanto do ensinamento desses princípios, o que não pode perder de vista é a finalidade tanto do dízimo quanto da oferta. O bom mesmo seria que esse tema fosse discutido, ou o bom mesmo é que esse tema seja discutido por cada pastor com o seu rebanho, de uma maneira muito aberta e de uma maneira assim, muito direcionada ao seu rebanho, para que não seja uma mera imposição ou como se fosse uma espécie de imposto que o crente tem que pagar
como sendo uma condicionante para a sua salvação ou para uma vida com Deus. Bem, então eu vou me deter no texto e apresentar aquilo que a lição está apresentando e traçar poucos comentários fora da lição. Bem, então o título da lição é A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Aqui, como falei, a lição dá o foco mais para a questão do dízimo, da oferta, mas é bom que nós entendamos que a mordomia cristã, ela envolve toda a nossa vida. Se você é um mordomo do tempo, você é um mordomo da sua existência, dos seus bens, da sua saúde, ou seja, a sua vida não te pertence. Você está administrando a vida que Deus te deu, portanto, você não é mordomo apenas de dízimos e ofertas ou do seu dinheiro. Você é mordomo de tudo aquilo que você tem, porque de fato os céus e a terra pertencem ao Senhor. A sua própria vida ela não é sua, ela pertence a Deus, e você há de prestar conta diante de Deus o que você tem feito com a sua saúde, com a sua inteligência, com os seus dons, com suas capacidades, com o seu orçamento, com o seu salário, com o seu emprego, com os seus bens. O certo é que nós devemos glorificar a Deus com toda a nossa vida e com tudo o que nós temos. O textuário da lição nos diz o seguinte: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20, esse texto vai aparecer na leitura bíblica em classe e lá estarei comentando. A verdade prática nos afirma: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Aqui nós temos a verdade prática, ela já traz implícita um direcionamento da posição aqui do comentarista da lição, e no caso aqui da lição da CPAD, da Assembleia de Deus, como de a maioria das denominações. Em primeiro momento, no primeiro período desse parágrafo, nos apresenta que contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever. Então, nas entrelinhas, já está dizendo que nós temos, o cristão, ele tem o dever de contribuir para a obra de Deus. Eu confesso que dentro da relação do homem com Deus, eu não gosto desta palavra dever, porque a ideia de dever traz a ideia de uma obrigação, como se você fosse obrigado a fazer algo, porque esse é o dever, essa é a condição para você fazer parte da família de Deus. Como se de uma certa forma você tivesse essa participação na graça, pagando os seus impostos, cumprindo os seus deveres para ter direito aos bens espirituais, e isso eu discordo plenamente. Eu penso que tudo aquilo que nós fizermos na vida cristã, nós devemos fazer por prazer, devemos fazer por amor, por gratidão a Deus. Gratidão pela saúde, pelo emprego, pelos bens, pela vida, e não apenas pelos bens, é claro, financeiro, pelo dinheiro, pela moeda, mas temos que servir a Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, mas com uma forma de gratidão, e não por dever, por necessidade, por obrigação. Então aqui nas entrelinhas já deixa entender que a contribuição, o dízimo e a oferta é um dever, é uma obrigação, que o cristão não tem outra opção, e ele tem que fazer isso, e eu particularmente não concordo. Segunda parte do texto, aí vai dizer então que não é apenas um dever, mas é um privilégio. Sem sombra de dúvida, poder investir a minha vida, os meus dons, os meus talentos, os meus bens, o meu dinheiro, o meu tempo na obra de Deus, isso é um privilégio muito grande. Saber que nada fiz por merecer a graça de Deus, nada fiz para merecer a vida eterna, mas eu tenho o privilégio de dar a minha contribuição no crescimento do reino de Deus. Isso é, claro, um grande privilégio.
E aí o texto vai apresentar que esse privilégio de ofertar na obra, contribuir, que é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Sim, contribuir na obra de Deus deveria ser resultado de um coração agradecido, que não pode pagar o favor divino, mas que reconhece a bênção de Deus e que quer também contribuir no crescimento do reino de Deus. Não contribuir para Deus, que Deus não precisa de nada, Ele é dono de tudo, inclusive Ele é dono da nossa vida. Mas contribuir para a salvação de outros, contribuir para o alcance dos demais homens pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Gênesis, capítulo 14, os versos 17 e o verso 20. Gênesis, capítulo 14, verso 17 ao verso 20. Nos diz então o verso 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Aqui fala do momento quando Abraão ele vai juntar o rei de Sodoma para livrar o seu sobrinho Ló e a cidade de Sodoma que havia sido tomada. E aqui o contexto aqui do livro de Gênesis fala dessa guerra de 4 reis contra 5 reis, e que Abraão ele vai então ajudar, socorrer ali o rei de Sodoma, uma vez que Ló, o seu sobrinho, estava ali e foi levado cativo, juntamente com os seus bens, os bens ali de Sodoma. E Abraão então ele vai ajudar o seu sobrinho. E aqui o contexto mostra que depois dessa experiência de livramento ali do seu sobrinho, aquela vitória ali alcançada, mostra o encontro que Abraão ele teve com uma personagem que entra em cena aqui no livro de Gênesis, e num outro momento, no próprio livro de Hebreus, em outro momento é tratado essa personagem que é Melquisedeque. Ele é apresentado como sendo o rei de Salém, um sumo sacerdote, do qual a Bíblia não fala nada quanto à sua genealogia, quanto ao seu pai e à sua mãe. Ele aparece sem ter pai, sem ter mãe, mas é claro que se de fato era uma personagem de carne e osso, ele certamente teve pai e mãe. Se é uma figura de uma personagem, uma cristofania ou teofania, como alguns queiram defender, seria uma manifestação de Deus de forma humana, mas o certo é que o texto nos apresenta, alguns até dizem, que Melquisedeque era uma espécie de uma família sacerdotal, de reis, sacerdotes. O certo é que a Bíblia fala que Abraão, que se tornaria aí o pai da promessa, o pai da fé, o pai da nação de Israel, da nação da qual viria inclusive o Salvador do mundo. Abraão ele teve esse encontro com Melquisedeque após voltar dessa batalha, e ele então dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Então aqui o porquê do comentarista escolher esse texto é mostrar exatamente que mesmo antes que houvesse a lei de Moisés, que houvesse os preceitos na lei, já havia a prática do dízimo. Porque está Abraão aqui, antes da lei de Moisés, entregando o dízimo a Melquisedeque, para mostrar para aqueles que limitam o dízimo a uma questão da lei, a preceito mosaico, mostrando que essa prática ela é anterior ao estabelecimento da lei e ali de todos os preceitos mosaicos. Então o verso 18 diz que Melquisedeque, rei de Salém, chamado aqui Melquisedeque como sendo o rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, esse quem? Melquisedeque. E aí nos mostra a Bíblia, lá dentro do contexto aí maior de Gênesis, mostra esse encontro
de Melquisedeque com Abrão, que inclusive ainda não era Abraão, era Abrão, ainda não havia de fato recebido o filho da promessa, ainda não havia, o seu nome ainda não tinha sido mudado. E diz então que esse Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abrão, que ainda não é Abraão, depois que foi mudado o seu nome para Abraão, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, os inimigos com os quais Abrão foi lutar para livrar ali, ajudar o rei de Sodoma a livrar o seu sobrinho Ló. E diz então que Melquisedeque, ele abençoa Abraão, que era aquele que deteve as promessas, ou detinha as promessas. Ele abençoa Abraão, dizendo que Abraão era bendito do Senhor, bendito do Deus dos céus, que era dono dos céus e da terra. Portanto, Abraão era bendito do Altíssimo. Deus havia entregado nas suas mãos os seus inimigos, e diz que naquele momento Abraão deu-lhe o dízimo de tudo quanto Abraão possuía. Então ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Bem, indo para o comentário da lição, a introdução da lição nos apresenta: nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que essa, no caso, doutrina tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem que Deus nos deu, e não privilégios vividos indevidamente por alguém. Então aqui mostra que o conceito da mordomia, o mordomo é um administrador que administra bens de outrem, e não mordomia no sentido pejorativo, como alguns pensam: fulano está numa mordomia, quer ter uma vida boa, uma vida fácil. Apesar que na prática, infelizmente, muitos daqueles que se dizem mordomos de Deus, na verdade têm entendido mal o que é ser mordomo. Eles têm vivido uma vida na mordomia, uma vida boa, explorando aí as ovelhas, arrancando as lãs das ovelhas, afligindo o povo, explorando a fé alheia, tudo em nome de serem líderes chamados por Deus como administradores do rebanho de Deus. Portanto, aqui o comentarista ele faz essa observação que mordomia aqui tem um sentido de administrar os bens que Deus nos deu, ou seja, os bens de outro. Mordomo era aquele que tomava conta da despensa da casa do seu senhor enquanto ele estava fora, para que não faltasse alimento para os seus servos, não faltasse a manutenção da casa, etc. Então essa é a ideia de mordomos. E em termos espirituais, a mordomia cristã fala exatamente do papel do cristão, e aqui não é apenas de pastor, é o cristão de modo geral, que ele foi chamado para ser mordomo de tudo aquilo que Deus lhe concedeu. Tudo vem de Deus e nós temos que prestar uma boa mordomia para Deus. E mordomia aqui não tem a ver com privilégios, mas sim com responsabilidade. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltra no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Muitos têm transformado a ideia da mordomia cristã como uma forma de barganhar com as pessoas, ensinando essas a barganharem com Deus. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa
para a sua infidelidade. Aqui já o comentarista já está sinalizando que, de fato, aqui é o conceito, o foco da mordomia aqui é em relação a dízimos e ofertas, mais especificamente em relação a dízimo. Infelizmente, apenas, basicamente, essa é a chave de leitura para toda essa lição que foi tomada pelo comentarista. Infelizmente, não que não poderia abordar isso, mas não devemos, ao falar de mordomia cristã, pensar que isso diz única e exclusivamente ou apenas de dízimos e ofertas. Não é isso que a Bíblia nos ensina de um modo geral. Então aqui ele vai exatamente, o comentarista, ele vai mostrar que, no decorrer da lição aqui, que alguns daqueles que se levantam, principalmente quanto à prática do dízimo, são pessoas que de fato eles tentam justificar a sua infidelidade a Deus, a sua avareza, o apego ao dinheiro, combatendo a prática do dízimo. Seria uma maneira de poder mostrar-se infiel para com Deus. Alguns fazem dessa forma, com essa intenção, sim. Muitos fazem com essa intenção. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. O primeiro tópico da lição, temos aí, conhecendo o evangelho da barganha. Então aqui o comentarista, nos dois primeiros tópicos, no primeiro tópico mais especificamente, falando desse evangelho de barganha, de ensinar o homem a barganhar com Deus, e no segundo tópico ele vai falar sobre a doutrina bíblica, no caso do dízimo, sobre ataque por esses que discordam da prática e do dízimo. E por fim ele vai, no último tópico, vai falar sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. O que é a doutrina bíblica da mordomia cristã? Isso já no último tópico, e também não fará de uma maneira aprofundada. Bem, no primeiro tópico aí da lição, conhecendo o evangelho da barganha. Primeiro subtópico, dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica, no caso dízimos e a oferta, tem sido transformada numa prática de barganha. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Aqui é uma crítica do comentarista àqueles que usam da prática dos dízimos e das ofertas como moeda de troca. São aqueles que, infelizmente, não são todos, existem as honrosas exceções, aqueles que usam do expediente, do dízimo e das ofertas como sendo uma doutrina bíblica, e doutrina essa, inclusive, ligada à salvação, e que acaba levando as pessoas, convencendo as pessoas a ofertarem ou dizimarem como uma forma de garantir a bênção de Deus sobre a sua vida, garantir a prosperidade, que o destruidor, o gafanhoto, não venha destruir as suas finanças, a sua família, a sua saúde, e que para estar bem com Deus é necessário que pague o dízimo, é necessário que dê ofertas e mais ofertas, e que dessa forma a pessoa ela estará habilitada para cobrar de Deus, colocar Deus contra a parede, porque caso Deus não vier a honrar com a sua parte, já que você pagou a sua, dando dízimos de oferta, Deus não é Deus. Ou seja, Deus ele é obrigado a nos atender porque nós compramos o favor de Deus por meio de dízimos e ofertas. Infelizmente, são muitos que agem dessa forma,
totalmente conscientes ou não, são muitos que fazem isso, e é um ensinamento perigoso. Usar aí desse princípio do dízimo, colocando como uma doutrina de salvação, colocando como uma doutrina bíblica que pode colocar em risco a salvação de alguém e levar o povo a entender que é necessário que pague ali um imposto de 10%, que pague uma oferta, que faça tudo direitinho para descarrego de consciência, e muitos o fazem por isso, como também para merecer o favor de Deus. De fato, repito, o princípio por trás do dízimo, que é bem antes da lei de Moisés, o princípio por trás da oferta, ele continua válido, que é o princípio da gratidão, de que Deus ama aquele que dá com alegria, que nós devemos contribuir com liberalidade, não por força, não por violência, não por necessidade, por obrigação. O princípio da gratidão, ele continua válido. Você pode sim dizimar, você pode dar oferta, você pode contribuir, seja qual a forma de você agradecer a Deus. Não estou dizendo que você só pode mostrar sua gratidão por meio da oferta ou só por meio do dízimo. Não, você deve contribuir com prazer, com alegria na obra de Deus, com gratidão. Se for 10, 20%, 50%, ou o tanto que você propôs no seu coração, isso é seu relacionamento com Deus. Isso é um gesto de gratidão do seu coração para com Deus. Porém, o que você deve ter cuidado, que é a prática tanto do dízimo da oferta, não seja para você uma imposição, uma espécie de um imposto que você é obrigado a pagar mesmo contra a sua vontade, porque a lei, a religião determina que isso é doutrina fundamental para o seu relacionamento com Deus, inclusive no tocante à salvação. Então aqui o comentarista ele vai abordar aqui, falar exatamente sobre o uso dos dízimos das ofertas como uma moeda de troca. No segundo tópico, ele vai apresentar dízimos e ofertas como práticas legalistas. Então ele vai aqui também apresentar em relação a essa crítica, em relação a essa postura. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Então, alguém coloca, como já falei, que pagar dízimos e ofertas, isso tem a ver com mérito e torna então essa prática legalista. Se você cumprir com essas obrigações legais que a lei, que a Bíblia, que a doutrina exige, você estará então apto a merecer algo da parte de Deus, porque aí entra a questão meritória, dos méritos, da legalidade. Uma vez que você está quites com Deus, legalmente, Deus ele é obrigado a te atender, você é obrigado a exigir, você será necessariamente abençoado. Outra crítica que o comentarista aqui faz em relação à prática do dízimo e da oferta como um mero legalismo. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para os legalistas como um ponto de salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Então, quando pagar dízimos e ofertas se torna algo legalista, meritórios, e isso está tomando o lugar de Cristo, da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, e isso está uma tentativa de invalidar o que Cristo fez por nós. Que salvação não é por obras, não é por oferta, por dízimo, porque nós andamos direitinho, somos honestos e aí nós temos direito à salvação. Não. Salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, é um favor imerecido da parte de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso veio de Deus. Por mais que na prática nós não vemos isso na prática, esse ensinamento, mas você deve estar totalmente consciente que tua salvação não depende de você pagar
dízimo, oferta, ou vestir dessa daquela forma, ou fazer alguma coisa. Você nada pode fazer a não ser responder pela fé à graça de Cristo, e deixar que Cristo ele opere em você, tanto querer quanto realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Então, ligar a salvação a isso, a práticas culticas, religiosas, oferta, dízimo, etc., isso é uma distorção do ensinamento bíblico. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas é tão somente pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico da lição nos apresenta a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo é uma prática, aqueles que atacam, no caso aqui, o ensinamento, o princípio do dízimo, aqui colocado como doutrina bíblica, eles vão alegar que o dízimo era uma prática da lei, ou seja, era uma prática da lei, nós estamos na graça, portanto não é necessário que se devolva o dízimo. Só que nós já vimos que bem antes que houvesse a lei de Moisés, os preceitos, já havia a prática do dízimo, o que na lei tivemos foi apenas a formalização de uma prática que já havia bem anterior à lei. Então, não justifica combater a prática do dízimo, da oferta, partindo do princípio de que isso era apenas um preceito da lei mosaica, o que de fato não era. Portanto, o ato de dizimar, de ofertar, está bem além da questão do legalismo judaico, do legalismo mosaico. Bem, então o dízimo, alguns alegam que era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei mosaica. Nós vimos aí no caso Abraão, deu o dízimo de tudo quanto tinha centenas de anos antes da lei. Ele deu o dízimo de tudo que tinha. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega de devolver o seu dízimo. Não gosto dessa palavra, devolver. Que seria a desculpa que alguém que tenta se justificar através dessa alegação de ser algo da lei de Moisés, é exatamente para esconder a sua avareza, o seu amor ao dinheiro, segundo aqui o comentarista, de fato muitos o fazem por isso. Geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é o ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido mais discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Então aqui o comentarista está colocando, e aqui ele faz uma ressalva que eu acho interessante, mostrando que quando o dízimo é uma prática na igreja onde você congrega, que há ali o estabelecimento de que se devolva ou que se entrega o dízimo, ou seja, qual for a expressão, e alguém geralmente ele não o faz, aqui o comentarista vai mostrar que o que está por trás disso é exatamente a avareza, o apego aos bens materiais, ou no caso a desobediência, etc. Então são esses motivos que levam alguém a não contribuir na obra de Deus, seja através de oferta, seja através de dízimo, ou seja qual for a modalidade estabelecida aí dentro do seu ambiente congregacional, mas geralmente há uma motivação por revolta, por desconfiança, por descrença, etc., ou por avareza mesmo, pelo coração preso
aos bens materiais. Porém, repito, que o que deve motivar você a contribuir na obra de Deus, seja qual for a forma que você acha melhor contribuir, através de oferta, através de uma porcentagem, um dízimo, é que você faça isso com prazer, por gratidão e não por uma obrigação. O subtópico 2, o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque considera essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser, o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, segundo o comentarista criticando, parece ser uma tese bastante piedosa, contudo não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e que os que servem do altar participam do que é oferecido sobre o altar, que é uma referência lá a todo o modelo de culto, do culto levítico. Evidentemente, o apóstolo Paulo está falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na igreja, na nova aliança, então por que Paulo trouxe à memória dos irmãos esse princípio? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? É um questionamento, e eu quero aqui só pontuar algumas coisas, mostrando aqui exatamente que a questão do dízimo, segundo o comentarista, ela é questionada a sua atualidade, o pagar o dízimo, por ser algo, alguns alegam, por ser uma imposição da antiga aliança, da lei, e nós vivemos debaixo da graça. Então, se tudo é pela graça, não faz sentido a imposição. E aqui, sem maiores aprofundamentos, o comentarista ele lança uma crítica que esses que assim o fazem dizem que hoje o que você deve fazer é contribuir livremente, uma contribuição voluntária e não um valor estipulado. É discutível esses pontos, essas reflexões, tanto a posição do comentarista como a posição de alguém que assim afirma, sim. Porém, nós devemos ter cuidado, ter sobriedade, para não estarmos, pelo menos eu não quero estar tomando partido, mas uma coisa é certa, que diante de Deus, o que de fato é aceito diante de Deus, é aquilo que se faz com alegria. A Bíblia diz que mais importante é o obedecer do que o sacrificar. Nós não somos judeus, isso é necessário que fique bem claro. Nós não pagamos imposto para Deus e Deus nunca precisou de imposto. Havia todo um propósito das ofertas, do dízimo, antes do estabelecimento da lei de Moisés, durante o período mosaico, havia todo um propósito de se trazer os dízimos, as ofertas para a casa do tesouro, ou seja, para o lugar onde se guardava os mantimentos. Inclusive aqueles dízimos eram com mantimentos da terra, não era necessariamente com dinheiro. Não que não se pudesse, dentro de um contexto onde já tinha moeda, não que se não pudesse entregar uma espécie, alguma coisa em espécie, mas a ideia do mantimento da casa e da casa do tesouro, ou seja, a casa da fartura, podemos colocar essa linguagem, é para que houvesse mantimento, para que houvesse o sustento do sacerdote, o sustento do pobre, da viúva, dos levitas, para que não houvesse necessitados entre o povo de Deus. Então esse princípio da manutenção, esse princípio do amor, ele continua válido, mesmo antes da lei, depois da lei, agora ele continua válido. Agora o que devemos ter muito cuidado com é a questão da imposição.
dessa contribuição como uma espécie de um imposto, de uma imposição, que você se sente ali obrigado, constrangido a fazer isso, eu não vejo isso com bons olhos. Penso que não só em relação a dízimos e ofertas, mas em relação a tudo quanto você fizer na obra de Deus, seja pregar, evangelizar, fazer uma visita, compartilhar, seja o que você fizer, o que deve te motivar é o amor. Você deve fazer isso de forma voluntária, com prazer, com alegria e não por obrigação. Mesmo porque a própria palavra de Deus, em 2 Coríntios 9, verso de número 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Segundo aquele que propôs no seu coração, não que eu vou dentro dos meus caprichos, não, eu posso dar tanto, mas eu só vou dar isso porque eu não vou estar dando dinheiro para encher barriga de ninguém. Não, mas segundo aquilo que Deus tocou no seu coração, dentro do seu amor para com Deus, da sua gratidão, e que Deus, ele tem que ser o Senhor também do nosso coração. Então, segundo aquilo que Deus conduz o teu coração, você deve contribuir. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. E isso deve ser feito não com tristeza. Quantas pessoas se entristecem em saber que tem que tirar 10%, em saber que tem que dar oferta, que tem que estar contribuindo direto. Muitos se entristecem com isso. Isso é um ensinamento antibíblico. Você contribuir com tristeza, Deus não aceita a sua contribuição. Seja em dinheiro, seja através de um serviço que você faz na obra de Deus, evangelismo, cantar, pregar, ensinar, seja lá o que for. Se você não faz isso com prazer, o salmista pedir a Deus: Senhor, coloque dentro de mim um espírito pronto, um coração disposto para fazer a tua obra, que eu não faça por obrigação. Portanto, esse é um ensinamento bíblico, que cada um contribua segundo o propor no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, mas eu tenho, porque o pastor vai ficar sabendo que eu não dei, o irmão vai ficar sabendo, tem que colocar meu nome lá, então se eu não estou dando disso, se eu não estou ofertando, a pessoa vai começar a me questionar, eu não vou ter direito de estar na igreja, eu não vou estar legalizado a minha situação para poder participar da ceia, para poder ter direito de cobrar, de poder ouvir a palavra, de desfrutar do maná espiritual. Tudo isso é ridículo. Então que não seja, que seja segundo o que propôs, o que Deus propôs no seu coração, que não seja por tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Que seja a alegria, que seja o prazer, seja a gratidão, seja o amor, a motivação para você contribuir na obra de Deus, seja por meio da oferta, por meio do dízimo, por meio da tua participação, do teu serviço, seja lá como for, faça para Deus, servir ao Senhor com alegria, como nos diz o Salmo de número 100, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqui o texto ele nos leva exatamente a essa reflexão que nós devemos, no caso, contribuir na obra de Deus, contribuir no reino de Deus, mas não de uma forma como se fôssemos obrigados, como se essa imposição estivesse sobre nós. E por fim, aí o último tópico da lição, o tópico 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Primeiro subtópico, o Deus, o Criador e provedor. O primeiro princípio bíblico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, quando diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, é que tudo pertence ao Senhor. Tua vida, a tua saúde, a tua família, os teus bens, o teu emprego, o teu dinheiro, o teu carro, os teus talentos, tudo pertence ao Senhor e você deve ter prazer em contribuir na obra do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. Aí as referências que nós lemos é Salmo 24, verso 1, Atos 17, 24. Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criada por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha a possuir.
Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor, seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riqueza. Deuteronômio 8:18. Aqui nós vimos exatamente esse trecho mostrando a bondade, a gratidão que deveria existir no coração do povo de Deus, e Moisés chama a atenção deles à memória que tudo que eles recebiam era de Deus, inclusive a força e a bênção para possuir riquezas. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece, segundo Provérbios 10:22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Louvado seja Deus. O segundo e último subtópico desse terceiro ponto: o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne à mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Ali é o primeiro ato de Deus, colocar o homem como mordomo das coisas do jardim ali por ele criado. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, aqui fala de uma mordomia em termos espirituais. Deus chama alguns para serem dispenseiros dos mistérios de Deus. Somos despenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e o zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados, avarentos, ou seja, pessoas que praticam, que estão na prática do roubo, do adultério, do homossexualismo, entrega à bebedice, tudo aquilo que afasta o homem de Deus. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então, o que leva o homem, o que leva você a ter o coração fechado para ajudar a obra de Deus, para ajudar o próximo, para ajudar aqueles que Deus coloca no teu caminho? O que tem levado é a avareza, é a ganância, porque o ganancioso, o avarento não tem parte no reino de Deus. E, finalmente, a conclusão. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo quanto Deus fez por ele. Entregar o dízimo e a oferta na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Então, em síntese, o que nós temos aqui na lição e o que eu quero deixar de uma certa forma como um direcionamento bíblico para a temática, quanto o cuidado com a sutileza quanto à prática da mordomia cristã, é que nós não devemos pensar que aquilo que nós temos é propriamente nosso. E isso eu não quero que você seja direcionado apenas à questão de dízimos e ofertas, que isso é pequeno demais. Mas que tudo aquilo que nós possuímos, inclusive a nossa vida, tudo quanto nós possuímos, pertence a Deus. E eu devo ter consciência a cada dia de que eu sou apenas um administrador daquilo que Deus me deu.
Foi Deus que me deu a saúde para trabalhar. Foi Deus que me deu o emprego. É Deus que me dá o alimento para a minha família, para suster o meu corpo. É Deus que me dá o dinheiro que recebo, os bens que tenho, a inteligência, os talentos, os dons, a saúde. Tudo que eu tenho vem de Deus. E por que não contribuir com tudo aquilo que é de Deus? Por que não administrar para o reino de Deus? Eu estou dizendo reino de Deus, não estou dizendo para encher barriga de vagabundo. De aí pessoas que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, seja pastores, padre, bispo, seja lá o que for, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve ter um coração aberto para a obra de Deus. E o mesmo Deus que coloca o amor no teu coração deve ser o Deus que te direciona como você administrar o teu dinheiro, as tuas finanças, os teus bens, a tua vida, como administrar para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado por ter acompanhado esse momento e que Deus abençoe a tua vida, as tuas finanças, a tua vida espiritual, a tua saúde, a tua família. Que a bênção de Deus seja sobre você e que você seja agradecido. Um grande abraço e a paz do Senhor.